Boa noite a todos e a todas. Nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes desejamos que todos estejam muito bem, se cuidando nesse momento difícil pelo qual o nosso mundo vem passando. Nesta noite nós vamos ter conosco como palestrante a nossa companheira, amiga da nossa casa, trabalhadora da nossa Casa Espírita, a companheira Cecília Barcelos, que vai trazer o tema ansiedade. Nós temos sempre nessas oportunidades falado um pouco da doutrina espírita e como ela é consoladora. Se buscarmos os textos bíblicos, vamos encontrar lá citações no Evangelho de São Mateus, quando Jesus nos convoca a ir até Ele, todos nós que estamos sofrendo ou que estamos nos sentindo sobrecarregados, ir até Jesus porque o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Então, vamos lembrar essa passagem de Jesus que nos convida para ir até Ele, acompanhar os teus ensinamentos e buscar esse consolo tão necessário nesse momento que todos estão passando, para que se sintam mais consolados, para que possa robustecer a sua fé, a sua esperança e a sua confiança na intercessão de Deus em nossas vidas, dos benfeitores espirituais que representam Jesus junto a nós. Lembramos também de uma outra passagem bíblica no Evangelho de São João, no seu capítulo 14, que Jesus nos prometeu enviar um outro Consolador. E interessante, ele diz que iria pedir ao Pai, pedir a Deus, para que enviasse um outro Consolador para que pudesse nos consolar. E nós espíritas entendemos que esse outro Consolador são os ensinamentos universais da doutrina espírita, que não é de um homem só, compilada por Allan Kardec, mas construída por uma falange de mentes, de espíritos, em diversas partes do nosso planeta Terra. E então que a doutrina espírita possa ser esse consolo para todos nós nesse momento. Vamos nesta noite, mais uma vez, orarmos juntos, na preparação para dar início à nossa palestra. Vamos ouvir a mensagem da semana, que sempre nos traz um conselho, uma direção para que possamos conduzir a nossa semana. Ouvir a palestra, que a nossa irmã fez uma ótima escolha, falar sobre a ansiedade, que está aí hoje em todos nós, essa ansiedade pelo o que pode acontecer, o que vem pela frente, associada a esta doutrina que nos consola. E também no final fazermos as nossas orações, colocarmos a nossa água para fluidificar, vibrarmos em favor dos sofredores, das famílias que estão convivendo com as perdas dolorosas dos seus entes queridos, com os irmãos e as irmãs que estão vivendo esse momento tenso, que eles recebam as nossas vibrações, as nossas orações, também como consolo, para acalmar, amainar as suas ansiedades, os seus temores, e que eles possam então a partir daí, com essa confiança em Deus, em Jesus, seguir as suas vidas, ajudando aqueles que precisam mais. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai misericórdia para o nosso planeta, muita luz derramada em todo o globo terrestre, alcançando
a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, alcançando as mentes dos governantes, dos líderes, dos cientistas, dos médicos, das médicas, dos enfermeiros e enfermeiras, para que essas luzes possam fortalecer a todos esses irmãos, para que nós juntos, como humanidade universal, alcancemos a solução para que a nossa terra, para que a nossa sociedade humana possa voltar à normalidade. Mas, obtendo os frutos positivos de tudo isso que vem acontecendo, que não é por acaso. Deus está no comando. Jesus, o grande governador da terra, tem também o controle de tudo isso. E não cessa de atuar, juntamente com os espíritos do bem, em cada um de nós. Todos nós estamos amparados, sustentados para o enfrentamento tão necessário no mundo de provas e expiações. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare e nos dê força para continuarmos firmes e fortes nessa empreitada. E que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie a paz, espalhe as bênçãos, lute, elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre a coragem, revele a calma, respeite tudo e ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com grande alegria que estamos reunidos mais uma vez, ainda que virtualmente, mas em oração, em prece, em gratidão. Por falar em gratidão, eu agradeço a confiança da direção da nossa casa, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, em me possibilitar essa oportunidade de aprendizado em conjunto com vocês. Porque quando a gente prepara uma palestra, a gente primeiro aprende, Então, sou muito grata por essa oportunidade na noite de hoje. Vamos, no comecinho desse nosso encontro, eu quero também pedir, obviamente, a proteção dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores espirituais, para que tenhamos uma noite de luz, de paz e de grandes aprendizados. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade à luz do Evangelho de Jesus. A ansiedade, meus irmãos, que é considerada atualmente como mal do século. São muitas as pessoas que estão adoecidas, emocional, mental e espiritualmente por conta desse mal. A gente pode dizer que a ansiedade é um estado de desconforto do espírito, de inquietude mesmo, que pode ser traduzido como a falta de confiança na providência divina ou, principalmente na maioria das vezes,
como falta de confiança em nós mesmos. Quem nunca se sentiu assim, né? Desacreditado da vida, de si mesmo? Quem nunca chegou a pensar, será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está olhando por todos nós? É isso que causa a ansiedade. Essa falta de fé, essa inquietude, essa falta de fé em si mesmo, nos seus próprios potenciais, esse descrédito que nós temos, esse desacreditar da vida, dá aquele cansaço, aquele desânimo. Mas o Evangelho, ele traz para a gente palavras de conforto, para que a gente possa combater. Nós temos, nessa doutrina tão consoladora, o antídoto para combater a ansiedade. É claro que a gente precisa destacar que em casos extremos, a ansiedade pode evoluir para casos de depressão, de síndrome do pânico. E aí, meus irmãos, quando isso acontece, a gente precisa de uma abordagem muito mais ampla, né? Muitas vezes as pessoas necessitam de um acompanhamento médico e psicológico. Mas hoje, aqui neste nosso encontro, nós vamos tratar sobre a abordagem espiritual da ansiedade. Vamos começar com uma citação de Joana de Ângeles. Ela nos fala que a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Joana de Ângeles faz aqui uma separação, né? Ela separa bem, deixa essa divisão entre o que é aceitável, quando a gente fala de ansiedade, e o que passa a ser patológico, ou seja, deve ser encarado como uma enfermidade, seja ela física, mental, psicológica, espiritual, é uma enfermidade. É patológico, passa a ser uma enfermidade. Então vamos considerar o quê? Todo mundo, gente, todo mundo tem aqueles momentos de ansiedade, aquele friozinho na barriga quando você está aguardando uma notícia, por exemplo, está aguardando o resultado de uma entrevista de emprego, o resultado de um concurso público que você prestou, você sempre fica com aquela ansiedade. Ou antes, né? Quando você vai para a entrevista de emprego, quando você vai fazer a prova desse concurso, é natural termos esta ansiedade. Isso citando exemplos comuns no dia a dia. Essa ansiedade, ela é a do limite do tolerável. Friozinho na barriga, um tremorzinho de leve, aquela dúvida que passa pela sua cabeça. Isso deixa de ser aceitável, conforme disse aqui a nossa irmã Joana de Ângeles, a partir do momento que provoca sintomas excessivos. Então você passa a perder o apetite, passa a perder o sono, ou então dorme muito mal, até dorme, mas dorme muito mal. Você passa a ter crises de taquicardia. São sintomas terríveis, os da ansiedade, quando ela passa para o grau de patologia. Ela deixa de ser algo aceitável e deve ser encarada como uma enfermidade que precisa, obviamente, ser tratada. A gente vai falar bastante ainda sobre ansiedade na noite de hoje. Isso aqui foi só uma breve introdução para a gente separar isso, porque tem o tolerável e tem o que deve ser tratável, né? Mas vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, trazendo a palavra do Evangelho para esse nosso encontro. Nós vamos fazer agora uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 25. Buscai e achareis. No item 6, olhai os pássaros do céu. Esta é uma passagem realmente linda, eu acho fascinante a mensagem que ela traz e bastante reconfortante também quando a gente aborda o tema ansiedade. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam.
Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Olhai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. A cada dia basta o seu mal, meus irmãos. A gente, é claro, deve abordar essa passagem do Evangelho não literalmente ao pé da letra como está escrito aqui. Nós devemos encará-la como uma alegoria. O que seria isso? A gente não deve acreditar que Jesus espera que sejamos imprevidentes, negligentes com a nossa vida. Não, não é para isso que nós estamos reencarnados aqui na Terra, neste planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, não é verdade? Então nós não podemos esperar que as coisas caiam do céu. Se assim fosse, qual seria o nosso mérito na escala evolutiva? Praticamente zero, não é verdade? E nós somos dotados de faculdades intelectuais, morais, para que possamos traçar o nosso caminho nessa escala evolutiva. Temos o nosso livre-arbítrio, devemos saber usá-lo com responsabilidade, porque ele também impacta na lei de causa e efeito que vai resultar nos sintomas de ansiedade que muitas vezes a gente tem. Porque se a gente toma uma decisão errada em algum momento, a gente lá na frente vai se culpar por aquela decisão que tomou lá atrás, não é verdade? Então, por isso que a gente tem sempre que serenar o coração, ordenar as ideias, buscar a intuição dos bons espíritos. E para que isso aconteça de maneira positiva, elevar sempre o padrão vibracional, os nossos pensamentos, manter essa conexão com o alto, para que tudo ocorra da melhor forma. Então, deixando claro mais uma vez, esta passagem, quando diz não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal, não é para que ninguém espere que nada caia do céu. É para que a gente não antecipe as preocupações. Nós não devemos desperdiçar esse nosso tempo de aprendizado aqui na Terra com preocupações excessivas com relação ao futuro. A gente deve se preocupar com o futuro, se ocupar, melhor dizendo, de planejar um bom futuro, plantando hoje uma boa semente, pensando na colheita que vamos fazer lá na frente. Mas a gente não deve se preocupar excessivamente. Tudo que é em excesso é o que faz mal. Vamos pegar aqui o significado, a etimologia da palavra
preocupação. Ocupação, todo mundo sabe, né? Você ocupa ali de alguma coisa. E o pré é um prefixo que ele se refere à anterioridade. Opa, desculpa, um trava-línguas, né? Anterioridade de tempo e espaço. Ou seja, a gente está antecipando, né? Com o pré, a gente antecipa algo relacionado a tempo e espaço. Nesse caso aqui, a gente está antecipando o quê? As ocupações futuras, né? Então, a gente tem que pensar nesse significado para entender o que quer dizer a palavra preocupação. E quando ela se torna excessiva, aí sim você excede o limite do tolerável da ansiedade e passa para o nível patológico da ansiedade. E o que isso provoca? Isso faz com que a gente saia do mundo presente. A gente deixa de viver no presente. Em outras oportunidades aqui, nesses nossos encontros de segunda-feira, outros irmãos palestrantes falaram sobre a depressão, que é uma outra doença, podemos dizer, da alma, né? Outro estado de inquietude do espírito. Via de regra, as pessoas traduzem a depressão como um apego excessivo ao passado, assim como a ansiedade é uma preocupação excessiva com relação ao futuro. As pessoas que vivem nesses dois tempos, elas deixam de viver o presente. E o que o Evangelho traz para a gente nessa lição, quando diz a cada dia basta o seu mal, é que nós devemos nos ocupar do presente. O passado que nos prende à depressão por conta de erros cometidos, perdões que não foram dados, né? A gente fica carregando mágoa, rancor, remoendo coisas do passado, a gente se prende lá atrás e deixa de viver o presente. Quando a gente se preocupa excessivamente com o futuro, a gente também deixa de viver o presente e perde grandes oportunidades de aprendizado. Então é isso que o Evangelho de Jesus traz para a gente. A importância de se viver no presente. O passado já não volta, o futuro a gente nem sabe quando e como será. Então, para que a gente se prender tanto a algo que não está no nosso controle, não é verdade? Vamos falar mais ainda a respeito disso, porque essa preocupação excessiva com o futuro, muitas vezes, ela gera medo, ela nos paralisa, ela resulta em adoecimentos do corpo. As pessoas desenvolvem várias enfermidades por consequência da ansiedade. Né? Começa com essa questão emocional de taquicardia, insônia, palpitação, sudorese, distúrbios gástricos. Esses distúrbios gástricos podem evoluir para úlceras, as pessoas às vezes têm problemas de pele, tudo por alterações do emocional, por essa preocupação excessiva com relação ao futuro. E isso acaba interferindo em atividades básicas do nosso dia a dia. A gente não pode permitir, porque se interfere, as pessoas se fecham naquele mundo, né? Naquele mundo de preocupações e deixam de viver o hoje. A gente precisa combater isso. E por que nós estamos trazendo esse tema na noite de hoje? Porque nós vivemos um momento muito evidente de aumento dos casos de ansiedade crônica por conta da pandemia. O que a pandemia tem a ver com a ansiedade, gente? Absolutamente tudo. Por conta dessa pandemia do coronavírus, nós tivemos os casos de ansiedade aumentados consideravelmente. São mais e mais pessoas adoecidas, seja por planos frustrados, por incertezas com relação ao futuro, por medo da doença e das suas consequências, pela necessidade de adaptação ao que ficou chamado de novo normal. Nós mesmos aqui, nesse encontro de hoje, estamos nessa adaptação do tal do novo normal. Há 1 ano já que a gente não pode frequentar os nossos templos religiosos, a gente mudou o nosso comportamento no que diz respeito à vida social por conta da necessidade de distanciamento, de isolamento, de cuidado com a gente e com o próximo, para evitarmos a propagação desse vírus. E ainda assim,
nós tivemos o quê? Uma quantidade excessiva de contaminações, estamos tendo ainda, né, um nível muito alto de contaminações pelo coronavírus, muitos desencarnes no planeta todo. Pois é. A verdade é, meus irmãos, que o mundo inteiro foi impactado por um inimigo invisível que fez com que a humanidade percebesse que nós não temos o total controle das coisas. Alguém pôde fazer alguma coisa até agora para modificar esse cenário mundial? Não pôde. É claro que nós temos, né, os cientistas, as indústrias farmacêuticas, os profissionais da área médica, aos quais somos muito, muito gratos, eles que estão na linha de frente trabalhando para o combate dessa enfermidade. Mas mudar essa realidade de isolamento social, de distanciamento, fazer com que esse medo, essa incerteza do futuro pudesse ser amenizada, pelo menos, nós não tivemos, nós não temos esse controle. O contrário é o que mais acontece, né? Somos bombardeados por essas informações excessivas que a mídia traz, de mortes, de contágio, de falta de leitos de hospitais, de propagação do vírus, e isso só vai potencializando essas nossas preocupações. Eu, particularmente, tenho feito o exercício, né, de diminuir essa quantidade de informações. É claro que a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo no mundo, né? Mas eu não fico mais acompanhando todos os noticiários como era no início. Não, de jeito nenhum. Eu procuro aí, no máximo, uma vez por dia, saber o que está acontecendo. No máximo. Na maioria das vezes eu ligo a televisão a cada 2 dias. Em um telejornal, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, como é que está, se tem alguma novidade, se surgiu algo novo para que dê uma esperança, para que renove a esperança da humanidade nesse momento. É bom, gente, é bom porque você vai meio que impedindo essa potencialização dos seus medos, tá? Particularmente, acho que posso dizer isso aqui, né? Eu me sinto confortável, de certa forma, em falar sobre esse tema, porque eu própria vivi, né, um processo de ansiedade por conta dessa pandemia. Alguns meses atrás, aproximadamente uns 6 meses atrás. Né? Antes estava driblando bem, né? E olha que eu me considero uma pessoa relativamente equilibrada do ponto de vista emocional. Me achava sempre muito segura, muito confiante, mas aí a gente começa a acompanhar todo esse cenário, né? E você passa a ter planos frustrados, você passa a ter a proximidade maior também com essa enfermidade, né? Perdi pessoas queridas, não só para o coronavírus, mas para outras enfermidades, para acidentes, enfim. E isso vai machucando a gente cada vez mais, vai fragilizando. E não foi fácil não, viu, gente? Mas eu posso dizer que graças a Deus em primeiro lugar, a minha família, os amigos mais próximos, eu consegui sair desse processo sem nem precisar de acompanhamento médico. Mas eu me pegava muito nisso aqui, ó, no Evangelho. Então, eu deixo até essa dica, né, para você que de repente estiver passando por esse momento de desconforto excessivo, de ansiedade crônica, com ou sem acompanhamento médico. Gente, o lado espiritual, ele é muito importante. Você precisa buscar essa conexão com o mundo maior, com Deus, nosso Pai, entregar mesmo aquela situação nas mãos de Deus e confiar que tudo passa. E isso também vai passar. Vale lembrar Chico Xavier aqui nesse momento, né? A frase que ele deixava pregada lá na cabeceira da cama dele. Tudo passa e isso também vai passar. Então, que sejamos mais confiantes em nós, que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, carregamos uma centelha divina, então temos o nosso potencial e não devemos desacreditar dele. E principalmente acreditarmos sempre, 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 sempre na providência e na proteção divina. Bom, e o que a gente pode fazer além disso, então? Né? Eu já disse, é importante a gente fazer o quê?
viver o tempo presente, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado que esse plano reencarnatório nos oferece. Não ficar preso nem no passado, muito menos no futuro. Viver no presente. Confiar em Deus, isso é fundamental. Elevar sempre os pensamentos, fortalecer a fé, ser consciente, meus irmãos, de que nós nunca, absolutamente nunca estamos sozinhos. O Pai, ele jamais desampara os seus filhos. Nós estamos sempre cercados também dos nossos anjos protetores. Muitas vezes nós não o sentimos por uma questão de afinidade, né? Porque quando a gente está nesse processo de ansiedade, de depressão, vibrando muito baixo, a gente não permite esse acesso dos espíritos superiores. Então a gente precisa trabalhar esse nosso padrão vibracional para possibilitar esse acesso. Sem a ideia fixa daquela preocupação excessiva com o futuro, a gente acaba possibilitando, né, esse acesso dos espíritos mais elevados. Nós ficamos mais receptivos às boas intuições. E aí a gente consegue tomar, consequentemente, as melhores decisões também. E o contrário, gente, a gente precisa salientar que também acontece, né? Se nós estamos sempre cercados, né, dessa multidão invisível dos nossos irmãos desencarnados, a gente precisa vibrar bem para que tenhamos boas companhias. Porque você já parou para pensar se esse quadro de ansiedade viesse acompanhado aí da influência de espíritos, como que eu poderia dizer, imperfeitos? Uma porta aberta para casos de obsessão também, né? Então vamos manter sempre a vigilância, né? E daí a importância da prece, das palestras, do passe, da água fluidificada, das boas vibrações, da nossa reforma íntima, buscando sermos melhores a cada dia, da prática da caridade, do amor, do perdão e da prática também da gratidão, gente. A gratidão mesmo naqueles momentos mais difíceis, a gente precisa agradecer. Exercitar a gratidão é uma bênção nas nossas vidas, tudo muda. A codificação da doutrina espírita, ela é um convite à paz e à harmonia interior. E acaba sendo também uma espécie de antídoto contra a ansiedade. Eu deixo inclusive aqui como sugestão para quem estiver passando por momentos de dificuldade, de tribulações, de medos, de dúvidas, de incertezas, de preocupação excessiva com o futuro, para que possam ler, né? Ler, reler várias vezes, sempre que necessário, o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre as causas das aflições, a justiça das aflições, né? O capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ele oferece aí subsídios para o tratamento da ansiedade essenciais, porque ele fala exatamente sobre isso, sobre a causa e sobre a justiça das aflições. Então, deixo essa sugestão aí. Hoje nós lemos aqui um trecho do Evangelho, mas eu estou deixando um outro capítulo como sugestão para tratar esses momentos de ansiedade ou aqueles períodos mais prolongados, quando passa do nível tolerável para o nível patológico da ansiedade. Trago aqui agora mais uma citação de Joana de Ângeles. Acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançastes está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes, por ausências que certamente não fazem falta. Olha que profundo isso, né, gente? Olha só, acalma as ânsias do teu coração. Confia mais em Deus. Entrega para Ele. Espera no tempo de Deus que as coisas aconteçam. O que ainda não alcançastes está a caminho. A gente tem muita pressa, né? Para que pressa, gente? A cada dia basta o seu mal. Para que antecipar?
O que você ainda não alcançou está no seu caminho, mas aquilo não é exatamente o que você quer, o que você acha que é melhor, mas o que é necessário para você, o que Deus acha que é melhor para você. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes. A preocupação excessiva com o futuro faz com que a gente sofra de véspera. A gente antecipa a preocupação por algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Se acontece, a gente sofreu dobrado. E se não acontece, a gente sofreu desnecessário. Então, para que sofrer de véspera, na verdade? E aí o finzinho, Por ausências que certamente não fazem falta. Lembra lá no comecinho do nosso encontro, quando eu falei que a gente tem aquela preocupação excessiva com o ter se sobrepondo ao ser? É disso que Joana de Ângeles fala. A gente está sempre preocupado em acumular, e a lição que nós lemos hoje do Evangelho nos fala sobre isso. Não acumuleis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem os corroem. Buscai acumular tesouros no céu, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O Evangelho nos ensina, meus irmãos. Outra coisa que me ajudou muito a sair do processo de ansiedade que eu havia desenvolvido foi exatamente olhar para o outro com mais empatia. Perceber que à minha volta outras tantas pessoas também estavam adoecidas por conta da pandemia, adoecidas emocionalmente. Eu não estou nem falando do coronavírus, eu estou falando de doenças emocionais. Muitos depressivos, muitos ansiosos, muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas passando necessidades materiais, sem ter onde morar, sem ter o que comer. Quando você olha para isso e procura ajudar dentro das suas limitações, por menor que seja a sua condição de ajudar, meus irmãos, você é o primeiro a ser ajudado. Quando você faz pelo outro, é a lei do retorno, não tem jeito, isso volta para você. A alegria que você sente em poder ajudar o próximo, ela te cura, ela te tira de qualquer processo de adoecimento emocional. O olhar para o outro, o poder ajudar o outro, ainda que seja ouvindo, dando uma palavra de conforto, não precisa ser necessariamente uma ajuda material. Aquele amparo emocional já é o suficiente. E como a gente ganha com isso, viu? A gente se cura de dentro para fora. Quando a gente pratica a caridade, quando a gente pratica o amor, quando a gente exercita o perdão. Liberar perdão, praticar gratidão, exercitar a nossa reforma íntima, tudo isso contribui. É o autoconhecimento, é o seguir os ensinamentos de Jesus. Como fica mais fácil a gente passar pelas adversidades da vida. Por isso que a gente deve confiar na providência divina e não antecipar as preocupações. A cada dia basta o seu próprio mal. Já estamos caminhando para o encerramento. Eu quero trazer aqui mais uma citação agora de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 8, Ansiedades. Emmanuel nos diz que se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. A espiritualidade maior, meus irmãos, ela nos ensina que mesmo diante de situações desagradáveis, nós devemos fazer o quê? Manter a vigilância, controlar a nossa ansiedade e prosseguir no caminho do bem, seguindo aí as orientações de Pedro, ainda nessa citação de Emmanuel. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Precisa dizer mais nada, né? Apenas agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto tão delicado, a ansiedade. Se você estiver passando por esse momento, meu irmão, de
dúvidas, de medo, de insegurança, se apegue com Deus. Confie na providência divina. Confie no seu potencial como filho de Deus, como detentor dessa centelha divina. Você pode, você está aqui para aprender, para se desenvolver, para evoluir. Não desanime. Busque na palavra de Jesus o apoio espiritual que você precisa. Agora, se o caso sair daquele limite do tolerável que nós falamos lá atrás, segundo a recomendação de Joana de Ângeles, procure também ajuda médica, profissional, ajuda psicológica. Se cuide. Que Deus acalme o coração de todos os nossos irmãos, que tenhamos uma noite de muita luz e muita paz, uma semana abençoada e que possamos nos livrar das ansiedades do dia a dia, confiando na providência divina, entregando o nosso caminho a Jesus, fazendo a nossa parte, buscando o nosso aprimoramento moral, espiritual, ético, praticando a caridade, o amor ao próximo, o perdão, livres de ansiedades, de preocupações, vivendo no hoje. Luz e paz, meus irmãos. Gratidão. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Como vocês estão passando? Gostaram da palestra? Nós gostamos muito, um assunto tão atual, né? Então vamos para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite. Você pode pegar o copo de água, a garrafinha, colocar ao lado para que a espiritualidade possa fluidificar a água durante o passe e a energização. Nós sempre pedimos aos irmãos que nesse momento busquem entrar em sintonia com Jesus, nosso mestre e amigo. Sabemos que é difícil esquecer os problemas, as dificuldades, mas nesse momento é importante que nós consigamos ter paz no coração. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, respirando profundamente, entrando em sintonia com a espiritualidade e vamos elevando os nossos pensamentos a Mestre Jesus, ao nosso Pai, o Criador, e vamos agradecer pelo dom da vida, por termos a oportunidade de estar aqui nesse momento, ainda que estejamos passando por dificuldades. Todas as provações são para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Então vamos pedir a Jesus que nesse momento olhe diretamente aos nossos corações e veja os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, tudo aquilo que nos preocupa, as atribulações, e muitas pessoas passando por provações e expiações. E vamos pedir a Jesus que leve o nosso clamor ao Pai, pois nesse momento clamamos por ajuda, porque estamos tendo dificuldades para viver nesse mundo atribulado. E muitas vezes, Senhor, nós enfraquecemos. Muitos estão se desesperando, outros estão perdendo a fé por completo. Uma grande maioria esquecendo a oração, que é o remédio
principalmente nos momentos de dor e sofrimento. Então nós pedimos a Ti, Senhor, que venha para junto de nós, junto do nosso coração, que atue na nossa mente, nos nossos pensamentos, que o Senhor possa nos trazer a calma, a resignação diante das provas, que possamos nos reerguer na Tua luz e no Teu amor. Principalmente, Mestre amado, aqueles de nós que perderam as esperanças, que estão em desespero, que acham que a vida já não vale mais a pena. Para esses, Mestre querido, nós te pedimos muita compaixão da sua parte, Senhor Jesus, para se aproximar e ajudar a esses nossos irmãos. Vamos te pedindo também, Senhor, pelo nosso planeta, nesse momento em que nós percebemos mais claramente que estamos num planeta de provas e expiações. Porque a cada canto que nós olhamos, que temos notícias, nós encontramos a dor e o sofrimento. E na maior parte das vezes, nós nos esquecemos da luz e do amor, que pela Tua graça se esparrama por todos os cantos. Que nós possamos ver as coisas positivas, Senhor. Que possamos ver a paz, a solidariedade, a fraternidade, as pessoas ajudando umas às outras. Que nós possamos enxergar também aquilo que acontece em Teu nome e pelo Teu amor. Te entregamos, Mestre querido, os nossos familiares, aos nossos entes queridos, aqueles que amamos, também pelos nossos inimigos, para que o Senhor atue sobre cada um, para que todos eles também possam perceber a Tua intervenção divina. Te rogamos, Mestre, por aqueles que estão de partida e os que já partiram, de retorno à pátria espiritual, por terem terminado o seu tempo, a sua missão, para que sejam recebidos pelos entes queridos, pelos protetores espirituais, e que possam se recuperar rapidamente para seguirem as suas trajetórias. Que o Senhor, com seu amor, a sua compaixão, possa atuar sobre as famílias enlutadas, que sofrem, que choram, que sentem saudades e que muitas vezes não aceitam essa vontade do Pai, para que tenham a certeza, Mestre amado, de que todos nós um dia retornaremos à pátria espiritual no nosso tempo e todos nós nos reencontraremos no Teu amor, no amor do Pai. Mestre, te rogamos pelas crianças, pelos animais, pela natureza, para que em nosso planeta, de um lado ao outro, a Tua luz possa alcançar a toda a humanidade. Te rogamos pelos nossos irmãos que estão sofrendo nas ruas, por não terem um lar, os andarilhos, os idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, para que todos encontrem consolo em Ti, Senhor. Te rogamos também que nesse momento todos os que estão acompanhando esse passe à distância possam sentir a Sua luz penetrando no coração, no organismo físico, sentindo essa graça que só o Senhor pode nos trazer, renovando todas as células, renovando o nosso espírito, reavivando a nossa esperança, iluminando o nosso ser.
e que o Senhor, por meio da espiritualidade maior, possa fluidificar a água e colocar ali o alimento que nós necessitamos, o alimento espiritual, para lavar a nossa alma de tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. E nós agradecemos por termos recebido a Tua luz em nosso coração nesse momento. Que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, como o Senhor sempre tem estado, hoje e por todo sempre, que assim seja. A oração sempre lava a nossa alma, nosso espírito, nos trazendo boas sensações e a certeza da intercessão de Jesus e de Deus, nosso Pai, em nossas vidas. Que todos tenham uma boa noite, sempre na presença de Jesus. Que assim seja.